A paz de Yahshua Mashiach seja com os amados irmãos, dando continuidade ao estudo sobre as eras que não acabaram. Nós vamos falar hoje sobre Sardes. Essa era não acabou e quem é de fato o mensageiro dessa era. Nós vamos fazer primeiro um invocar e vamos orar e logo em seguida vamos iniciar os estudos. Assim seja. Ó Yahshua, ó Yahweh, ó Yahshua, ó Yahweh, ó Yahshua, ó Yahweh, assim seja. Pai, primeiramente agradecemos pela honra de te servir, pedimos que nos abençoe nesse estudo, que tudo que façamos, falamos, seja a tua boca a falar, que não façamos nada de nós mesmos, tudo sejamos guiados pelo teu Espírito em nós, que a verdade sempre prevaleça, a verdade de Filadélfia prevaleça, para que o teu nome possa ser exaltado. Muito obrigado por tudo que tens feito e faz e ainda fará por nós. Agradecemos aos irmãos, agradecemos por ter aberto esta oportunidade, esse canal, Ensinos de Yahshua, para que a tua palavra possa ser propagada aos quatro cantos da terra e possa alcançar êxito. E assim seja. Assim seja. Graças a Yahshua, graças a Yahweh, graças a Yahshua, graças a Yahweh, graças a Yahshua, graças a Yahweh. Assim seja. Amados irmãos, dando continuidade ao estudo, nós falamos no último vídeo sobre a era de Tiatira, também falamos sobre a era de Éfeso, seu respectivo mensageiro, a era de Esmirna, também Shaul Paulo como mensageiro daquela era, uma era irrepreensível, que nós vemos agora Sardes, né? Falamos um pouco sobre Tiatira, mostrando que Lutero é o anjo mensageiro da era de Tiatira. Lutero nunca foi protestante, Lutero era católico, e o objetivo era fazer uma restauração na igreja católica, mas foi perseguido ali por Jezabel, teve que fugir para não morrer, a semelhança de Elias, que também fugiu da presença de Jezabel para não morrer. Agora nós chegamos na era de Sardes, irmãos. Como nós falamos lá atrás, a era de Éfeso e também a era de Tiatira, a era de Esmirna, a era de Éfeso e de Esmirna andavam juntas. Nós vimos isso, que quando Pedro, o anjo de Éfeso, ele foi ali para Antioquia e ele ficou 15 dias com Shaul, que era o mensageiro ali da era de Esmirna. Ou seja, as duas eras estavam caminhando juntas. Então, aquele estigma de achar que uma era tem que acabar para começar a outra, não existe. Entendeu? Isso não acontece. As eras muitas vezes acontecem concomitantemente. Nós vamos lá aqui agora em Sardes, você vai ver que Sardes também, como Tiatira, está numa época aguardando também tribulação. Nós vamos ver que está aguardando tribulação, ou seja, ela ainda não encerrou, né? Como nós vimos Tiatira. Se não se arrepender, estou dando tempo para se arrepender, caso não venha se arrepender, vou lançar essa mulher, vou lançar os seus amantes e os seus filhos numa grande tribulação, ou seja, Tiatira não acabou, ok, irmãos? Então vamos lá, agora nós estamos em Apocalipse 3, versículo 1, ao anjo de Sardes, diz assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreve: assim diz aquele que tem os 7 espíritos de alvo e as 7 estrelas, conheço tua conduta, tens fama, que tem uma característica interessante, tem fama, ele é conhecido de estar vivo, mas está morto. Ele torna-te
ele é uma exortação ao anjo, torna-te vigilante e consolida o resto que está para morrer. Aqui está escrito, na Jerusalém estava, não, é está para morrer. Por quê? Porque eles vão ser deixados para a tribulação. Então eles estão para morrer, eles precisam ser consolidados pelo anjo de Sardes para fortalecer a fé deles. Como eu falei com vocês, faz um link direto com Éfeso, porque Éfeso está falando, aquele que tem, assim diz aquele que tem os 7 candelabros e também as 7 estrelas, fazendo um link com a igreja de Sardes. Isso diz aquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas, percebe o link? O candelabro é os 7 espíritos e as 7 estrelas, 7 estrelas, fazendo um link com Pedro, com o anjo de Sardes. Aqui ele fala assim: conheço tua conduta, tens fama de estar vivo, mas está morto. Torna-te vigilante e consolida o que está para morrer, pois não achei perfeita a tua conduta. Percebe? Está chamando a atenção do anjo porque a conduta dele não está legal diante do meu Ial. Lembra-te, portanto, de como recebeste e ouviste. Ou seja, ele tem uma mensagem que ele está recebendo e ele está ouvindo, só que ele não quer ouvir essa mensagem, porque ele tem as suas próprias convicções, e nessas convicções ele é chamado a atenção. Por quê? Porque ele está falando assim: olha, presta atenção no que você tem recebido e ouvido. Aí ele fala, observe e converte. Converter aqui, ele está falando, muda o seu pensamento, muda, conversão à direita, conversão à esquerda, quer dizer, muda a direção dessa mensagem que você está falando. Não está falando assim, converte ao Mashiach, não é nada disso. Está falando assim, converte a mensagem dele. A mensagem dele está precisando ser mudada. O direcionamento está para um caminho, é para ele converter para o outro caminho. Converter para um outro caminho. Qual caminho? Um caminho que ele tem ouvido e desprezado. Ele tem ouvido, recebido, mas tem desprezado. Então aqui é uma repreensão ao anjo de voltar para ouvir essa mensagem e prestar atenção nela e começar a transmitir essa mensagem para frente. Aí o que ele fala? Continuando: caso não vigies, virei como ladrão, sem que saiba a que hora vem te surpreender. Aqui está mostrando uma comparação com o ladrão. Isso também remete lá em Tessalonicenses, que viria como ladrão, vem como ladrão, ou seja, numa data inesperada. Ele está falando assim, ladrão não marca data, né? Não marca hora. Então ele está falando, vigia, porque eu vou vir inesperadamente e venho te surpreender. Quando se ele não se converter e mudar a mensagem dele. Entendeu? Está falando assim, olha, eu vou vir e eu vou te surpreender numa data que você não marcou. Aqui ele faz um link com o final dos tempos. E ele continua dizendo: em Sardes, contudo, há algumas pessoas que não sujaram as vestes. Eles andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Quando está falando aqui, alguns poucos de Sardes não sujaram as vestes, faz um link com Gênesis 35. Vamos abrir Gênesis 35? Fala assim: Jacó em Betel. Esse aqui é um título que o teólogo colocou, não faz parte das escrituras, mas está ali só para direcionar, para você achar mais facilmente a passagem. Diz assim: Ial disse a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e fixa-te ali. Ali erguerás um altar a Ial, que apareceu quando fugias da presença do seu irmão Esaú. Jacó disse à sua família, presta atenção agora. Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: lançai fora os deuses estrangeiros que estão no meio de vós, purificai e mudai-vos as vossas vestes. Olha só, lançai os deuses estrangeiros que estão no meio de vós, purificai-vos e mudai-vos as vossas vestes. Percebe? Aqui ele está fazendo um link com a passagem em Sardes, que está falando assim, olha, tem aí em Sardes uns poucos que estão com as vestes limpas.
e eles andarão comigo, pois são dignos. Você percebe que na igreja de Sardes tem um pequeno grupo que restaurou o nome, restaurou as verdades, se purificou da idolatria, não aceita trindade, entendeu? Não aceita imersão na trindade, faz imersão em nome de Yahshua, o Mashiach, participa do pão e do cálice, o pão sem fermento, vinho sem fermento, que é o vinho novo, que é ali o suco de uva integral. Esses que purificaram as palavras, não fala Deus, não fala Deus que é Zeus, não fala Baal que é Senhor, não fala Cristo, que isso é muito importante, irmão, porque quando a pessoa ainda fala Cristo, ela está falando de quem? Jesus Emanuel. Jesus Emanuel é o anti-Mashiach. Então, se ele fala anticristo, ele está falando de quem? Ele está falando de Yahshua, porque anticristo. Então, se ele fala anticristo, ele está falando de Yahshua. Vocês estão entendendo? Então, ele tem que purificar. Ele não pode falar anticristo, porque quando ele fala anticristo, ele está falando de Yahshua. Ele não pode usar o termo Cristo, porque Cristo refere-se ao anti-Mashiach. Então você não pode usar essas palavras, entendeu? Ah, não, eu falo essas palavras para as pessoas ali poder entender. Irmãos, com isso você se suja as suas vestes. E faz os outros sujar a deles também. Faz porque acha natural e as pessoas continuam. As pessoas continuam falando. Por quê? Porque vê o mensageiro falar. Compreende? Então, quando nós fizemos o link aqui com Gênesis 35, e a gente volta agora a Apocalipse capítulo 3, versículo 4. Em Sardes, contudo, há algumas pessoas que não sujaram as vestes, quer dizer, se purificaram, foram imergidas no nome de Yahshua, purificaram as vestes e mantiveram as vestes limpas, porque para lavar as vestes precisa ser imergido no nome de Yahshua. E mantiveram elas limpas. Por quê? Porque já não usa mais nome pagão, elas fazem parte do pão e cálice, elas andam com Filadélfia, compreende? E aí o que acontece? Aí diz assim: elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Aqui fala o trocadilho das palavras. Fala assim: Enoque andou com Ial e foi arrebatado. Aqui está falando assim: elas andarão comigo. Falando assim, ó, essas vão ser arrebatadas. Porque anda comigo, fazendo um trocadilho de palavra com Enoque. Enoque andou com Ial e foi arrebatado. Compreende? E ainda faz questão de dizer, e são dignas disso. São dignas. Ok? Então, quando nós estamos vendo essa palavra, ela remete a um detalhe, presta atenção. Torna-te vigilante, versículo 2. Falando ao anjo, torna-te vigilante e consolida o que estão para morrer. Morrer aonde? Na tribulação. Da mesma forma que Tiatira está falando de tribulação, aqui também está falando desses que vão para a tribulação. E ele está falando assim: olha, ô anjo de Sardes, volta a ensinar, volta a refutar pastor. Refuta mesmo o ensino errado que ele está fazendo, porque ele está ensinando errado. Refuta esses pastores que estão ensinando errado. Por quê? Porque esse rebanho que estão com as vestes sujas estão para morrer. Morrer aonde? Na tribulação. Consolida eles, fortalece eles na fé. Você viu que é o link com Yahshua, falando lá em Lucas? Né? Vamos abrir em Lucas? Em Lucas 22, 31, aqui nós vemos aquele link que eu falei com os irmãos a respeito de o anjo de Éfeso linkado com o anjo de Sardes. Por quê? Assim diz aquele que tem os 7 candelabros e anda no meio dos 7 candelabros e tem as 7 estrelas na mão, fazendo um link com Sardes, aquele que tem os 7 espíritos de Al e tem as 7 estrelas. Viu o link? Aí ele fala o quê? Ele faz assim:
versículo 31. Simão, Simão, quer dizer, Cafas, Cafas, eis que Satanás pediu insistentemente para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por ti, a fim que tua fé não desfaleça. Quando, porém, te converteres, confirma ou consolida teus irmãos. Consolida teus irmãos. Está falando com Pedro, converte. Quando você tiver convertido, consolida teus irmãos. Você viu que ao anjo de Sardes, ele está falando a mesma coisa? Ele está falando assim, olha, eu estou mandando para você o ensino, a palavra, mas você não está querendo ouvir essa palavra. Está insistindo em trazer só a sua mensagem. Então, caso não venha, né, converter, né, ele usa o termo, vamos abrir lá de novo para a gente ver. Apocalipse 3:3. Lembra-te ao anjo, lembra-te, portanto, como recebeste e ouviste. Observe e converte-te. Viu? O link com Pedro, converte-te. E ele fala, caso não vigies, virei como ladrão, sem que saibas a que hora venho te surpreender. Agora lança aqui, versículo 2, torna-te vigilante e consolida os que estão para morrer, porque eu não achei a tua conduta perfeita diante do meu ial. E ele fala, lembra-te, portanto, como você está recebendo a mensagem e ouvindo, observa essa mensagem e converte. É a mesma palavra que Yalcha falou lá com Pedro. Falou assim, Pedro, quando você se converter, consolida teus irmãos. Aqui está falando o anjo de Sardes. Olha, converte, ouve aquela mensagem que você está recebendo e está desprezando, converte. Por quê? Porque eu quero que você pregue essa mensagem para consolidar aqueles que estão para morrer. Compreende o link aqui com Pedro? Então, o que acontece? Quando nós estamos vendo esses dois links, e aí ele está falando assim, morrer aonde? Morrer na tribulação. Então, como Tiatira está falando, eu vou lançar esses na tribulação, aqui também ele está falando que vai lançar também esses de Sardes numa tribulação. Qual tribulação? A tribulação e a grande tribulação. E ele precisa que o mensageiro de Sardes consolide essas pessoas na mensagem verdadeira de Filadélfia, para que eles tenham forças, esperança, paz, sabendo que tudo está no controle de Ial e de Yalcha. Só que o mensageiro, ele não está dando atenção a essas coisas. Por que ele não está? Porque ele está preocupado em marcar data. Ele está preocupado em ficar marcando data. Aí ele marca uma data, se frustra, foge. Aí vai ficar longe. As ovelhinhas ficam ali solitárias, pegando em tudo quanto é canal ali as mensagens para poder se alimentar, porque o mensageiro fugiu. Por que fugiu? Porque ele está envergonhado, porque marcou uma data e a data não se cumpriu, e com isso foge. Então aqui está chamando a atenção do anjo de Sardes, né? E a gente sabe especificamente quem é esse anjo de Sardes, que é o irmão Romilson Ferreira. Ele é esse que foi levantado como mensageiro de Sardes. Ele não é o mensageiro de Filadélfia. Por quê? Porque Filadélfia, ele fala assim, eu restaurei as verdades, eu restaurei a Filadélfia. Filadélfia, ela já nasce santa e verdadeira e vai ser arrebatada santa e verdadeira. Não precisa de restauração. Não tem repreensão. Não tem repreensão para o anjo. O anjo de Filadélfia, não existe repreensão para ele. Não tem. Então, como que pode ser o anjo de Filadélfia o representante tendo essas repreensões? Exato, exatamente. E não é uma, são diversas. Por quê? Porque questiona as escrituras. Fala assim, vamos ver se a escritura realmente é inspirada. Né? Vamos ver se a parábola da figueira que Yalcha trouxe e está no Evangelho, escritura de Lucas, vamos ver se é verdadeira, vamos ver se é inspirada.
pegar Moisés, marcha, né? Salmo 90, vamos ver se agora ele é inspirado, vamos ver se essa palavra, essa profecia é inspirada. Irmãos, a questão do anjo está falando o que não é para falar, já é digno de repreensão. Por isso que entra aqui em Sardes falando assim, ele tem fama de estar vivo, mas está morto. Vamos abrir em Deuteronômio 18, Deuteronômio 18, 20. Presta muita atenção, irmãos. Diz assim: todavia, se um profeta tiver a ousadia, olha só, Deuteronômio 18, 20. Todavia, se um profeta tiver a ousadia de falar em meu nome, uma palavra que eu não lhe tiver ordenado, ou se ele falar em nome de outros deuses, tal profeta deverá ser morto. Tal profeta deverá ser morto. Aqui ele está falando, se o profeta está falando o que Yahweh não mandou ele falar, tal profeta deve ser morto. Então faz o link com o anjo de Sardes. Tem fama de estar vivo, mas está morto. Fazendo um link com Deuteronômio 18, 20, que está falando assim, olha, você está falando o que eu não mandei você falar. Você está falando o que não é para você falar. Eu te mandei falar outra coisa. É para você fortalecer os teus irmãos na fé. É para você fortalecê-los. É para você refutar os pastores. É para você trazer a mensagem e não ficar marcando data. Por quê? A repreensão fala, porque eu vou vir te repreender num dia, numa hora que você não sabe. Quer dizer, num dia e no horário que você não planejou, que você não marcou. Percebe? Então, o que nós estamos vendo? A era de Sardes é uma era muito específica para o final dos tempos, porque, como Tiatira, remete àqueles que vão para a tribulação. Então, são eras que não se cumpriram, porque a tribulação ainda não chegou. Vão chegar no momento que acontecer o arrebatamento de Filadélfia. Exatamente. Então, como nós vimos no vídeo anterior, que nós falamos que as duas eras de Éfeso e Esmirna andavam juntas, nós estamos agora no final dos tempos, essas eras andando juntas. Quais? Tiatira, Sardes e Filadélfia. Elas estão andando juntas, entendeu? Elas estão andando juntas. Não é que tem que terminar uma para começar a outra, não existe essa regra. O entendimento está nas escrituras. A escritura está falando assim, ó, se vai lançar na tribulação, se até não lançou, se não lançou ainda, é que não terminou a era. A tribulação não começou? Como que a tribulação já passou? Então, se está falando que vai lançar na tribulação, ou consolida aqueles que estão para morrer, está falando o seguinte, olha, quando chegar a tribulação, cessou essas eras. E elas vão cessar juntas, elas vão cessar junto com o arrebatamento de Filadélfia. Ok, irmãos? E eu queria trazer aqui para os irmãos, por quê? Porque nesse momento está sendo uma situação chata para com Filadélfia. Por quê? Porque o mensageiro da era de Sardes, o que ele tem feito? Ele tem dado ordem nos canais, entendeu? Para poder excluir os irmãos que creem que os 144 mil são filhos de Yahweh e Yahusha. Eles são filhos de Yahweh e também de Yahusha. Eles não são filhos só de Yahweh, eles também são filhos de Yahusha. Os 144 mil têm dois pais, eles são filhos de Yahweh e são filhos de Yahusha. Entendeu? Por quê? Porque eles são... Nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo, tá? Nós vamos falar especificamente sobre Filadélfia e também nós vamos falar sobre o arrebatamento do dia 26 e 27 de abril, que não vai acontecer. E por que que não vai acontecer? Você vai ver isso no próximo vídeo nosso, ok? Vamos então encerrar aqui, vamos fazer o invocar, dando graças a Yahweh e a Yahusha. Assim seja. Graças a Yahusha, graças a Yahweh, graças a Yahusha, graças a Yahweh,
graças a Yahshua, graças a Yahweh, assim seja.